Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez por aqui, dando continuidade na nossa escola de servos, né? Estamos indo aí para a aula 12, né? Já passamos aí da metade da nossa escola. Eu estou muito feliz por nós estarmos aqui juntos, trilhando esse caminho, percorrendo essa caminhada, né? Essa trajetória, rumos a sermos servos de orelha furada, né? Servos melhores, servos à imagem e semelhança de Cristo. Amém? Então, vamos lá para a aula 12, que fala sobre o chamado individual, o propósito de Deus para o homem, né? Então, todas as pessoas, todos nós, temos um chamado individual, um chamado específico, algo para que que Deus nos chamou para fazer, nos chamou para ser aqui na Terra, né? E esse propósito, ele é individual. Nós temos um propósito individual e um propósito coletivo, né? E é importante nós sabermos quais são esses propósitos, qual é o propósito individual de Deus para a nossa vida, né? E como nós podemos utilizar esse propósito individual para agregar no reino de Deus, né? Para utilizarmos desse propósito individual, desse chamado individual, né? Para o crescimento da Igreja de Cristo, para o crescimento e a expansão do reino de Deus nessa terra, né? Então, todo cristão ele tem um chamado específico e tem um lugar no corpo de Cristo. E ele foi convocado para exercer esse papel neste corpo. Então, cada um de nós tem um papel no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus na terra. Cada um de nós tem um papel específico. Cada um de nós tem uma missão, uma função dentro do corpo de Cristo. Nós não estamos aqui por acaso, nada é por acaso. Tudo tem o propósito e a permissão de Deus para acontecer nessa terra. E nós temos que ter esse entendimento, que o nosso chamado ele não é para benefício próprio, mas sim para ser utilizado no reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, para o crescimento da igreja do Senhor Jesus, né? Mesmo que o chamado ele seja individual, ele não é para uso e benefício próprio, mas sim ele é para abençoar a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Ele é para ser utilizado também em prol do crescimento da igreja. E nós temos que ter esse entendimento, né? Toda a igreja, falando de igreja, todo ministério necessita ter duas condições para desenvolver-se bem, para que possa crescer, para que possa se desenvolver. E essas duas condições são ter visão e estratégia. De Deus ele dá a visão dele mesmo e do que ele quer. E em momentos oportunos ele revela as estratégias. E a gente pode ver alguns exemplos. Por que a gente está falando sobre a visão e a estratégia de Deus para a igreja se a gente estava falando sobre o chamado individual? Pois bem, porque o chamado individual ele vai ser utilizado na igreja. Então nós precisamos ter consciência do nosso chamado individual e da visão e da estratégia que o Senhor tem para a igreja e do nosso lugar, do lugar que nós ocupamos dentro da igreja de Cristo que nós fazemos parte. Não estou falando só da igreja embaixada, mas da igreja de Cristo como um todo. Qual é o seu chamado no reino de Deus? Qual é a sua função dentro do corpo de Cristo? Nós precisamos ter isso muito bem claro, muito bem resolvido na nossa mente. Porque se nós tivermos isso claro na nossa mente, no nosso coração, nós vamos entender a visão de Cristo, de Deus, para a sua igreja e a sua estratégia para a sua igreja. E nós vamos entender qual é o nosso lugar dentro disso. E nós vamos executar aquilo que nós somos chamados para fazer dentro do corpo de Cristo. E nós não vamos viver querendo fazer tudo, ao mesmo tempo não fazendo nada direito. Mas nós vamos saber qual é a nossa função, qual é o nosso papel no reino de Deus, na expansão do reino de Deus, qual é o nosso papel dentro dessa visão e dessa estratégia para a igreja de Cristo, né?
nós temos alguns exemplos de pessoas que entenderam o seu chamado individual e que foram utilizadas na visão e na estratégia de Deus para a sua igreja naquele tempo. Primeiro exemplo, Davi. Davi, ele era o menor de seus irmãos, ele era o filho que foi esquecido pelo pai, que quando o profeta Samuel pergunta para o pai de Davi se ele tem mais algum filho, ele diz que não. Depois que o profeta insiste, é que o pai, lembrei, tem um filho lá, que está lá cuidando das ovelhas. Ou seja, era um filho menosprezado, era um filho que não era valorizado pela sua família. No entanto, ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o chamado individual de Deus para a sua vida. E mesmo ele sendo menosprezado pela sua família, esquecido pelo seu pai, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia qual era o chamado de Deus para a vida dele. E ele, mesmo enquanto apenas um simples pastor de ovelha, entendia qual era o seu chamado, fazia aquilo que lhe era proposto e foi treinado durante todo aquele tempo que ele foi pastor de ovelhas, ele foi treinado para ser quem o Senhor o criou para ser, que era o rei de Israel, o rei do povo de Deus, né? E olha como Davi teve que ser bem resolvido nesse sentido de chamado. Porque ele poderia ser, mas eu só sou um pastorzinho de ovelha, eu só sou alguém que não tinha ninguém para cuidar disso e deixaram as ovelhas comigo, né? Ele poderia pensar dessa maneira, mas não. Ele fazia o seu melhor, ele dava o seu melhor naquela tarefa que estava diante dele naquele momento, mas ele sabia quem ele era em Deus. Tanto que quando ele chega lá para visitar os seus irmãos no acampamento durante a guerra, e ele sabe do ocorrido, ele sabe do gigante que estava afrontando o povo de Israel e estava afrontando o Deus vivo, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, né, como eles chamavam. Quando ele soube que havia um homem, não importasse o tamanho, que estava afrontando a Deus, afrontando o povo de Deus, ele já se posicionou, porque ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia qual era o chamado de Deus para sua vida, e ele não olhou para o seu tamanho, porque a Bíblia fala que ele era um menino, um rapaz, né, franzino, porque ele ainda era um adolescente naquela época, ele estava em processo de desenvolvimento ainda, né, e ele não olhou para sua pequenez, ele não olhou para suas limitações, ele não olhou porque as suas únicas armas que ele possuía domínio era uma funda e uma pedra, mas era aquela funda e aquela pedra que já salvaram ele de ter tantos perigos, como de um urso, como de um leão, que ele já havia matado para proteger as suas ovelhas. Então, nesse momento, sabendo quem ele era em Deus, tendo noção do seu chamado individual recebido por Deus, ele se posicionou e utilizou e fez uso desse chamado individual. Ele foi chamado para ser rei quando era apenas um adolescente, e ele só sentou no trono muitos anos depois, e mesmo assim ele nunca perdeu a visão de onde era o lugar dele, de quem ele era em Deus, de qual era o chamado de Deus para a sua vida, qual era a unção que estava sobre a sua vida. Isso ele nunca esqueceu, porque ele sabia quem ele era em Deus. Nós temos que ter a identidade firmada em Deus. Nós temos que saber quem nós somos em Deus, para Deus. Nós temos que entender qual é o nosso chamado, para que nós não venhamos cair no esquecimento, para que nós não venhamos cair no engano de achar que nós não temos valor, de que nós não somos nada, em que nós não temos, estamos aqui só de passagem nessa terra e que não temos nenhuma missão aqui. Nós temos que ter esse entendimento, né? Outro exemplo de alguém que que descobriu, né, a sua identidade em Deus e o seu chamado individual em Deus, né? Diferente de Davi, que muito novo descobriu o seu chamado em Deus, nós temos um outro exemplo que é de Moisés, que depois de muito tempo vivendo como um egípcio, né, sendo um príncipe no Egito, ele caiu em si, ele entendeu e as escamas dos seus olhos caíram naquele momento em que ele viu aquele hebreu sendo maltratado, sendo negligenciado, sofrendo uma violência de um egípcio.
foi como se as escamas tivessem caído dos olhos deles, e ele tendo entendimento de qual era a missão dele, que era de libertar o povo de Israel. Começando ali por aquele homem que ele libertou das mãos daquele egípcio. Ali as escamas começaram a cair, ele começou a tentar, apesar dele ter ficado com medo e fugido das consequências daquela atitude, as escamas começaram a cair dos seus olhos. E mesmo demorou muito tempo, demorou muitos anos depois, mas nesse processo desse acontecimento, até que o Moisés tenha o encontro com Deus através daquela sarça ardente, ele foi treinado, ele foi pastoreando aquelas ovelhas, as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele foi um pastorzinho de ovelha e ele não levava jeito para aquilo, mas ele foi treinado e capacitado para aquilo. E quando ele teve encontro com Deus e o Senhor revelou a sua estratégia e a sua visão para ele naquele tempo e para o povo de Israel naquele tempo, ele já estava treinado e capacitado, porque ele já tinha entendido o seu chamado para pastoreio. E ele foi não só um pastorzinho de ovelhas, mas um grande pastor para aquelas ovelhas naquele tempo. Não só foi utilizado pelo Senhor com estratégias para libertar aquele povo. Deus poderia ter simplesmente matado todo mundo no Egito que impedisse o seu povo de sair de lá e ter feito o povo ir embora numa boa, sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. Mas em tudo tem um propósito, e o nome de Deus tinha de ser engrandecido, o nome de Deus tinha que ser exaltado naquela terra onde tantos deuses foram idolatrados e erguidos por aqueles homens e seus antepassados. Então Deus ele teve estratégia para libertar aquele povo. Ele fez os egípcios passarem por tantas coisas para que eles entendessem e conhecessem quem era o Deus de Israel, quem era o Deus daquele povo que estava há tantos anos sendo subjugado e maltratado naquela terra. E quando Moisés teve o entendimento, quando Deus mostrou a visão clara do chamado individual de Moisés, e Moisés não, apesar de se achar indigno, apesar de se achar impróprio para ocupar aquele cargo, aquele lugar, ele disse: eis-me aqui. E ele deixou o Senhor lapidar ele, deixou o Senhor capacitar ele, para que ele pudesse fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, que seria ser o pastor e libertador do povo de Israel daquela terra. A Bíblia também traz exemplos de homens que não tiveram o mesmo sucesso que Davi e que Moisés. Homens que em algum momento esqueceram que o seu chamado individual não era só para uso próprio, mas era para uso coletivo, para abençoar a vida de outras pessoas, para fazer com que a igreja crescesse na terra, para fazer com que o reino de Deus expandisse na terra. E eles esqueceram disso e eles passaram por momentos difíceis por conta disso, Um exemplo como Nadab e Abiú, sacerdotes, filhos, de Arão, por algumas distrações, eles esqueceram seus chamados individuais, que eram sacerdotes, do tabernáculo. E em alguns momentos, eles se desviaram daquele propósito, se desviaram daquela visão. Eles esqueceram que aquele chamado não era só para a vida deles, mas que eles serviam para abençoar a vida de tantas pessoas e permitir que tantas pessoas se achegassem a Deus através da vida deles. Eles eram os representantes, os guardiões do templo e da presença de Deus na terra. E eles negligenciaram isso. Eles esqueceram dos seus chamados. Eles perderam a visão. E eles morreram por conta disso. Outro exemplo também de pessoas que perderam a visão, foi Salomão. O rei Salomão. Perdão. O rei Salomão. Ele que foi um rei dos reis mais jovens que existiu.
e foi o rei mais rico e mais poderoso, em questão mais rico, mais próspero na face da terra. E, no entanto, apesar de ter tanta sabedoria e tanta prosperidade, ele esqueceu do seu chamado. Ele esqueceu, ele perdeu a visão de quem o Senhor chamou ele para ser, de qual era o legado que ele tinha sobre aquele povo, de qual era o chamado dele para aquele povo, né? E ele se misturou, né? Ele se associou, ele se deitou com mulheres estrangeiras, né? E o Senhor havia alertado que se ele se associasse, se ele fizesse conexões, se ele tivesse envolvimento com mulheres estrangeiras, o coração dele ia se... Deixa eu ver a palavra aqui. Se perverter. O coração dele ia sair do propósito que o Senhor tinha para a vida dele, né? E através da vida dele, né? Para reinar o povo de Israel. E foi o que aconteceu. Ele foi o homem mais sábio, ele foi o homem mais próspero. No entanto, ele foi um homem que buscou nos prazeres com as mulheres estrangeiras que o Senhor havia alertado que não era para ele fazer, né? Então ele perdeu a visão da fidelidade para com Deus e o seu papel como líder de Israel, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós perdemos, quando nós não entendemos qual é o nosso chamado individual, e que esse chamado, ele não é só para nós, mas ele é para abençoar a vida de outras pessoas, ele é para transbordar sobre a vida de outras pessoas, nós ficamos cegos, nós perdemos a visão, nós enchemos nossos olhos com escamas e nós não enxergamos o propósito de Deus para nossas vidas, nós não enxergamos a direção, o caminho, a visão que Deus tem para a nossa vida, porque nós estamos cegos, né? Terceiro exemplo sobre a perder a visão, e é um dos melhores exemplos do meu ponto de vista, é o povo de Israel no deserto. Ah, querido, se alguém perdeu a visão, foi esse povo no deserto. Porque o mesmo povo que viu todas as estratégias que Deus usou para tirá-los do Egito, né? O povo que viu sinais e maravilhas, prodígios acontecendo no Egito, para que o Senhor mostrasse o seu poder, a sua glória, e que ele fosse reconhecido, engrandecido naquela terra onde o seu povo foi tão humilhado, tão maltratado. O mesmo povo que viu isso acontecer, o mesmo povo que viu o mar vermelho se abrir e eles passarem a pés enxutos, esse mesmo povo era o povo que no deserto murmurava porque não tinha carne, murmurava porque só tinha maná, murmurava porque não tinha uma terra, murmurava por tudo. Esse mesmo povo que viu tantas coisas, tantos milagres acontecendo, era o mesmo povo que perdeu a visão de quem eles eram, de qual era o chamado de Deus para a vida deles. E por isso eles não viram a terra prometida. Eles não pisaram na terra que emanava leite e mel. Eles não tomaram posse dessa terra, porque eles perderam a visão. Eles perderam a visão de que eles eram um povo escolhido de Deus, chamado por Deus, para habitar aquela terra, para ser o povo que foi liberto por Deus e para que fosse tomasse conta de uma terra boa, uma terra que a Bíblia diz que emanava leite e mel. Eles perderam essa visão e eles não desfrutaram das promessas de Deus. Querido, eu quero que você entenda que quando nós não entendemos o chamado de Deus para a nossa vida, o chamado individual, e que esse chamado também é coletivo, também é para abençoar a vida de outras pessoas, quando nós perdemos a visão e não entendemos a estratégia de Deus, que Deus está utilizando para usar a nossa vida, nós não desfrutamos das promessas de Deus. Nós não desfrutamos daquilo que Deus sonhou e planejou para as nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso que nós temos que ficar atentos, nós temos que estar sensíveis à presença de Deus, para que nós venhamos entender o nosso chamado, para que nós venhamos
entender a visão e a estratégia de Deus para a igreja e qual é o papel que nós vamos ocupar nessa estratégia. Amém? A gente falou sobre pessoas que perderam a visão e às vezes a perda de visão ela é temporária. Como quando a gente sai no sol e tem um sol muito forte, a gente olha diretamente para o sol e dá uma cegueira, parece temporária. Já passaram por isso? Isso é uma perca de visão temporária. Mas existem pessoas que, de alguma maneira, deixaram seus olhos expostos a coisas muito mais fortes que o raio do sol por alguns segundos e que perderam a sua visão definitivamente e não enxergam mais, né? E espiritualmente nós também podemos ficar cegos permanentemente se nós não tomarmos cuidado, né? E como isso, né? Exemplos de perda de visão permanente. Nadab e Abiú, como a gente falou ali no começo, sobre o exemplo de alguém que perdeu a visão. Eles não perderam a visão temporariamente, eles perderam a visão para sempre, porque eles pereceram, eles morreram porque perderam a visão, né? Outro exemplo de uma perda de tempo é quando o povo construiu o templo, né, de Jerusalém. Por algum momento eles perderam a visão do que eles estavam fazendo, porque eles estavam fazendo, e eles pararam de construir aquele templo, né? Então, e o que pode causar essa perda de visão na nossa vida, né? O que pode nos fazer perder a visão do chamado de Deus para nossa vida e das estratégias e da visão que Deus tem através da nossa vida para com o corpo de Cristo, para com a igreja dele, né? Primeiro, incredulidade. A incredulidade é o que nos deixa cegos, o que nos impede de enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver, né? O segundo ponto é a rebeldia, a desobediência e a idolatria, né? A gente já falou sobre essas três coisas, sobre rebeldia, desobediência, a idolatria também. Esses três pontos juntos, eles conseguem nos cegar a ponto de nós não enxergarmos um palmo na frente do nosso nariz, né? A rebeldia, ela nos impede de enxergar a visão e o caminho onde nós estamos seguindo e começa a fazer com que nós enxerguemos tudo errado, acharmos defeito onde não há, acharmos que nós podemos fazer melhor do que aquelas pessoas estão nos orientando a fazer, né? A irmos contra as nossas autoridades, e aí, quando nós vamos contra as nossas autoridades, não existe um caminho certo, nós vamos sempre perder, nós vamos sempre ficar cegos diante da visão, né? É como quando nós somos crianças, né? E a nossa mãe diz assim, não ande com fulano, não ande com ciclano, não é boa coisa. E nós vamos lá e teimamos, fazemos alianças e amizade com aquelas pessoas que nossos pais falaram que não eram boa coisa. E nós vamos, ficar cegos, e nós quebramos a cara, e nós nos magoamos e nos frustramos com aquelas pessoas. Porque nós nos rebelamos contra nossas autoridades. Nós falamos, não, minha mãe disse que não é para fazer. Mas a gente vai lá como filhos teimosos e faz para desafiar, para confrontar, como rebeldes, né? E aí nós colhemos, né? Não colhemos bons frutos, né? Somos desobedientes. E a idolatria não se fala, né? A idolatria, ela ocupa um lugar na nossa vida que rouba a nossa fé, que rouba o lugar de Deus na nossa vida e nos impede, se nós colocamos outras coisas no lugar de Deus na nossa vida, nós não conseguimos enxergar o caminho, a visão, as estratégias de Deus, nem o chamado de Deus, nem quem nós somos em Deus, porque nós estamos ocupados com outras coisas, com outras pessoas, com outras situações. Colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida. E aí nós não temos mesmo como enxergar o que Deus tem para nós, o que Deus espera de nós, né? Então, quando se perde a visão, a unção deixa de se manifestar e o ministério fica desvirtuado e deixamos de receber as estratégias.
Enganados, andamos à deriva e deixamos de cumprir o nosso chamado, né? Quando nós perdemos a visão, nós perdemos a unção, nós ficamos como se um barco sem leme, né? Andando à deriva, navegando à deriva no mar, né? Sem direção, sem rumo, sem destino, né? Um dos grandes problemas que a igreja enfrenta hoje é a perda da visão do reino. A igreja existe na maior parte das vezes para agradar a si mesma. Cada um de nós precisa exercer corretamente o seu papel, debaixo da orientação e dependência de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, né? Olha que tremendo isso, olha que forte isso. A igreja, às vezes, existe para agradar a si mesma. E é isso que nós estamos vivendo em alguns momentos, né? Fazemos só aquilo que nos agrada, fazemos só aquilo que nos beneficia, fazemos só aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá satisfação. O resto nós não queremos fazer. E é desse jeito que nós temos nos comportado individualmente em alguns momentos. E isso reflete dentro da igreja, do corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, né? A igreja, ela precisa ser restaurada. E apenas os vencedores falam aqui, mas aqueles que prevalecerem a palavra, né? Poderão ser chamados de noiva. Alguns dos principais problemas da igreja, nós vamos falar aqui agora. Primeiro, divisões, né? O que causa divisão dentro da igreja? A rebeldia, né? Principalmente contra as lideranças. 2. A ausência de cobertura espirituais aos líderes, né? Então, no caso ali, a oração, o jejum, a intercessão da liderança, né? E pela liderança. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, cobrir a vida deles em oração, né? 3. Líderes em série. O que seria esse líderes em série? Formar lideranças, novos líderes apenas para cumprir tabela, né? Para atingir uma meta, um número apenas, né? Sem formar líderes de qualidade, que realmente queiram ser líderes, queiram ocupar aquela posição e não apenas o título, né? Não basta conhecer os princípios, mas é preciso vivê-los e estar alinhado com a palavra de Deus. Então, os líderes, eles precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Letra D. Imposição precipitada de mãos. O que está falando aqui? Na questão de delegar cargos a pessoas que não têm o chamado para aquilo. Entende? É como se me tornassem presidente, sendo que eu não entendo nada de política, não sei nada sobre leis, não entendo nada de nada, e recebo simplesmente a faixa presidencial aqui, sem ter nenhum atributo para isso, sem ter estudado para isso, sem ter me preocupado com isso, sem ter me formado para isso, né? E é a mesma coisa com a questão da liderança, a imposição de mãos precipitada, é você muito cedo delegar um cargo, um título para alguém, né? A unção de neófitos, que a gente já falou sobre neófitos, que é um novo convertido, é dar a um novo convertido um título, sem ele estar preparado para recebê-lo, né? É preciso, então, adquirir maturidade espiritual. Letra E. Auto-unção. Indivíduos que se autoproclamam para cargos de liderança, né? Isso é muito sério, isso. Existem pessoas que mal se convertem e já acham que vão virar pastores. E isso é verdade, talvez vocês nunca tenham visto. Eu já vi, quando eu me converti na igreja de Balneário, comecei a fazer as escolas. Eu lembro que nós estávamos fazendo a escola de princípios e tinha um homem, assim, um jovem homem, que dizia: eu vou ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. E ele
ele era cismado com aquilo, ele queria ser pastor, e eu lembro que ele não ficou muito tempo na igreja, ele passou ali uns meses e saiu, porque ele queria ser pastor, mas ele não queria pagar o preço de ser pastor. Ele não queria passar pelo processo de fazer as escolas, de amadurecer espiritualmente, de depois fazer um CTM, de passar por todo o processo que a nossa igreja coloca, né? Para que a pessoa venha adquirir conhecimento, maturidade, para que ela tenha um tempo de desenvolvimento, uma caminhada dentro da igreja, para que depois ela venha ter a possibilidade de se tornar um pastor, né? Porque como tudo na nossa vida, não basta ter um chamado, precisa ter a busca, né? Você pode ter nascido para ser um jogador de futebol. Se você não treinar, se você não buscar, se você não acordar e treinar todos os dias, você vai morrer com o chamado, com a placa de que aqui já é um jogador de futebol que nunca jogou bola, né? De nada vale um chamado se você não buscar em direção, se você não ir de encontro a ele. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado e ir de encontro a ele. Se o seu chamado é ser pastor, amém! Glória a Deus! Mas saiba que junto com o chamado vem a responsabilidade de buscar, de se capacitar, de se prontificar para que um dia você possa exercer o seu chamado. Amém? F. Princípio de submissão errado, né? O que seria esse princípio de submissão errado? Pessoas que se tornaram líderes e que agora acham que não tem mais necessidade de obedecer ninguém. Acho que agora eles são líderes, então eles vão competir com outros líderes. Isso é errado, isso é um engano, isso é uma armadilha de Satanás. Não é porque se um dia você atinge um cargo de liderança que você não vai ter que prestar contas com outras pessoas. Nós sempre teremos alguém para prestar conta. Nós não estamos sozinhos, né? O pastor Caio, ele preside o ministério aqui de Itapema junto com a pastora Patrícia. Mas eles têm que prestar conta para a sede, eles prestam conta para o pastor Michael, eles prestam conta para a nossa central da sede lá em Balneário. Então, mesmo que nós atinjamos um cargo de liderança, nós sempre teremos que prestar contas sobre aquilo que nós estamos fazendo. Nós sempre teremos pessoas que vão estar sobre nós, que nós estaremos debaixo da cobertura delas para prestar conta e para nos inspirar e para nos auxiliar e para que venham orar por nós, direcionar a gente, né, no nosso serviço como líderes. Letra G. Resistência à realidade da guerra. O que quer dizer isso, né? Resistência à realidade da guerra. Infelizmente tem muito cristão que vive no fantástico mundo de Bob, ou como eu vi semana passada de um pastor, acha que o reino de Deus é a turma dos ursinhos carinhosos, né? Que é só amor, que é Jesus é amor, Deus é amor e é só amor. E realmente Deus é amor, né? Jesus se entregou por amor a nós, sim, isso é uma verdade, mas nem só de pão viverá o homem, já disse Jesus, né? E nem só de alegrias, e nem só de bonança, e nem só de felicidade vive o reino de Deus e o povo de Deus, né? Então nós temos que ter esse entendimento que o nosso chamado, ele é uma bênção, ele abençoa tanto a nossa vida quanto a vida das outras pessoas, mas ele vem com o bônus e o ônus, como tudo nessa vida, né? Nós, aqui fala em resistência à realidade de guerra, nós temos que ter um entendimento que não importa qual seja o nosso chamado, não importa qual é a visão, a estratégia que Deus nos deu, nós sempre vamos enfrentar guerras,
Em algum momento nós vamos enfrentar guerras. E nós temos que saber como enfrentar essa guerra. E essa guerra não é contra, como diz a palavra de Deus, ela não é contra carne, contra sangue, mas ela é contra principados e potestades. Nós temos que aprender a entender que a guerra que nós vamos lutar é uma guerra espiritual e que nós temos que nos preparar para ela e saber que ela existe, para que nós não venhamos cair no engano de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, de que não existe sofrimento, não existe luta no reino de Deus, porque existe. Letra H, alianças falsas. Uma das coisas que faz com que nós cristãos, nós como igreja, venhamos nos afastar da visão de Deus, do propósito de Deus, das estratégias de Deus para o reino de Deus, e até mesmo do nosso próprio chamado individual, alianças falsas. Por quê? Porque nós nos aliançamos com pessoas que não professam a mesma fé que nós, porque nós confiamos em pessoas que não têm a mesma visão que nós, né? Nós falamos aqui antes sobre Salomão. Salomão tinha tudo para ser o top do top dos reis, né? No entanto, ele morreu com arrependimentos, né? Porque ele se aliançou com pessoas erradas. Ele se aliançou com pessoas que não professavam a mesma fé que ele, com pessoas que não tinham a mesma visão que ele. E quantas vezes nós nos afastamos do Senhor, ou conhecemos pessoas que se afastaram do Senhor porque fizeram alianças erradas, né? E essas alianças, elas não são só de amizade, elas podem ser relacionamentos, elas podem ser empresariais, elas podem ser em qualquer área da nossa vida. Quando nós fazemos alianças que não estão fundamentadas em Deus, onde não há Deus naquelas alianças, nós estamos sujeitos a ficar cegos, a nos afastar do chamado de Deus da nossa vida, a nos afastar da visão que Deus tem para o reino dele e a qual nós fazemos parte, né? Letra I. Falta de acompanhamento e aconselhamento de ovelhas. Quando nós achamos que chegamos num ponto que nós não precisamos mais de acompanhamento e aconselhamento, ou que nós não recebemos isso gera uma igreja cheia de problemas, né? Quando Deus começa a usar alguém como um canal de sua autoridade, é porque o seu coração não está sintonizado em si próprio, mas em algum tipo de posição, e sim inclinado a servir o próximo, né? Quando nós não estamos preocupados com o nosso próprio umbigo, né? E que nós estamos sujeitos à vontade de Deus, é aí que Deus começa a nos usar, né? E isso, sermos usados por Deus, nós precisamos sim ter durante a nossa caminhada, sermos acompanhados, termos aconselhamentos, termos pessoas. Eu não estou falando aqui em falar da sua vida para todo mundo, mas é importante nós, como servos e como cristãos, termos pessoas da nossa confiança, que nós possamos nos aconselhar, que nós possamos ser acompanhados por essa pessoa, que ela possa ser o ferro que nos afia, que ela possa ser aquela pessoa que nos corrige, que nos direciona, que nos orienta, né? Então, a pessoa que não desenvolve semelhante atitude, nessa atitude de olhar para o próximo e não para o seu próprio umbigo, né? Ela não está qualificada para o ministério espiritual de autoridade. Ela não está qualificada para utilizar o seu chamado no reino de Deus, quando nós não estamos quando nós estamos mais preocupados com nós mesmos do que com o nosso próximo, né? Então, uma das capacidades que nós temos que desenvolver é de reconhecer que nós precisamos de aconselhamento e acompanhamento e saber que com o nosso chamado no corpo de Cristo, nós vamos, em algum momento também, precisar ser esse canal de bênção na vida de alguma pessoa.
aconselhar, acompanhar essas pessoas também, né? Essa é uma via de mão dupla. Então, Jesus fala assim: Jesus instruiu os seus discípulos a não elevar indivíduos em posição de proeminência pelo uso do seu título sobre os demais. Isso está claro lá em Mateus 20, 25, 28. O que quer dizer isso? Leiam Mateus 20, 25 ao 28. Aqui está falando, Jesus está falando para os discípulos: não coloquem uma pessoa num cargo, numa posição qualquer dentro da igreja apenas por título, apenas para que essa pessoa se destaque, apenas para que essa pessoa receba honras, louros, né? Apenas para que ela usufrua do bônus, né? Como a gente diz. Porque aquele que quer me seguir é o primeiro que tem que servir, né? O Jesus, ele disse, né, que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, né? E nós, de igual maneira, temos que ser assim. E nós temos que usar do nosso chamado, não para benefício próprio, não dizer: nossa, eu fui chamado para ser um pastor, então eu sou melhor do que outras pessoas, então eu mereço mais do que outras pessoas, então eu tenho mais poder e maior influência sobre as pessoas, eu sou mais importante dentro da igreja. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para que nós sejamos os menores. Ele fala, né, que quem quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor. Que quem quiser ser servido, que seja o primeiro a servir, né? E é isso que Jesus nos ensinou, e é isso que nós temos que ter o entendimento quando nós falamos sobre chamados, né? O chamado de Deus na nossa vida, ele não pode ser apenas um título, apenas algo que nós venhamos usufruir daquilo e venhamos né, nos encher, né, achar que nós temos benefícios por conta daquele título. Não, mas ele tem que ser em primeiro lugar utilizado para servir, abençoar a vida das outras pessoas. Então, o grande desafio de cada cristão, na medida em que cresce e amadurece no seu relacionamento com Deus, é compreender que ele foi feito por Deus e que Deus não existe simplesmente e exclusivamente para o seu benefício. O grande desafio está em descobrir o que Deus pode fazer e o que Ele quer fazer por cada um dos seus filhos. Deus, o Criador do Universo, escolheu se mostrar ao mundo através de um ser criado à sua imagem e semelhança, o homem, né? Então Deus, ele não escolhe como seus representantes entre os homens, anjos, né? Por exemplo, que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas àquelas a quem ele busca salvar, né? Então o Senhor, ele poderia escolher os anjos até perguntaram a Deus por isso, buscaram a Deus por isso. Por que eles não podem fazer o que nós fomos chamados para fazer? Mas porque Deus nos chamou, né? Aqui fala que ele chamou a homens iguais aos homens daqueles que ele busca, né? Então Deus, ele nos alcançou para que nós venhamos ser sal e luz aqui nessa terra, para que nós venhamos abençoar a vida de pessoas que ainda não o conhecem, né? Esse é o plano de Deus. Esse é o plano que os homens trabalhem por seus semelhantes, né? Era desígnio do Salvador que, depois de subir aos céus para ali interceder a favor dos homens, seus seguidores, prosseguissem com a obra por ele iniciada. Deus requer que toda alma que conhece a verdade e se esforce por conquistar outros para o amor da verdade. Como poderemos ser considerados dignos de entrar na cidade de Deus, se não nos dispomos a fazer verdadeiros sacrifícios para salvar as almas daqueles prestes a perecer? Devemos ser co-obreiros de Deus, pois ele não finalizará sua obra sem os seus agentes humanos, né? Nós falamos muito que nós somos os co-herdeiros em Cristo, né? Em Cristo.
herdeiros de Deus por conta de Cristo. Mas aqui também fala que nós deveremos ser co-obreiros de Cristo, de Deus, né? Assim como temos o bônus de ser co-herdeiros do reino de Deus em Cristo, nós temos que ser co-obreiros de Deus no reino de Deus. Co-obreiros, o que quer dizer isso? Colaborar na obra. Qual é a obra? Expandir o reino de Deus na terra. Né? Nós temos que ser co-obreiros em Cristo também. Então, o nosso chamado ele requer o entendimento de que tudo tem o ônus e o bônus. O bônus, co-herdeiros, né? Herdeiros em Cristo, né? Jesus, herdeiro de tudo aquilo, né? O nosso Pai é dono de todo o ouro, de toda a prata, mas o ônus aqui, o co-obreiros, né? Participantes, obreiros de Deus nessa obra, que é a salvação da humanidade, que é a expansão do reino de Deus na terra, né? Lá em Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E esse é um dos nossos principais chamados. E ele é um chamado individual, porque ele cabe a cada um de nós. Cada um de nós tem que ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Cada um de nós tem esse chamado individual, mas ele também é coletivo, ele é para toda a igreja de Cristo, né? Mas falando ali sobre o propósito de Deus individual, o chamado individual de Deus para nossa vida, como conhecer o propósito de Deus para nossa vida? Então, para descobrir o propósito de Deus para nossa vida, você precisa buscar um relacionamento profundo com Ele, né? Assim como quando nós nos relacionamos com outras pessoas e nós só sabemos o que elas realmente querem de nós, quando nós nos relacionamos intimamente com ela, profundamente com Deus é da mesma maneira. Nós só vamos descobrir e conhecer o propósito de Deus e o chamado de Deus para a nossa vida quando nós passarmos tempo com Ele, temos tempo de intimidade com Ele, termos um relacionamento profundo, sincero e genuíno com Ele. É só assim que nós vamos entender e descobrir e conhecer o nosso chamado, né? Temos 3 dicas aqui para que nós venhamos conhecer o nosso chamado de Deus, o nosso propósito e o nosso chamado. Primeiro, a oração. Segundo, jejum. Terceiro, a leitura e meditação da palavra. Essa é a receita básica para muitas coisas, né? Para tudo na nossa vida. Inclusive para conhecer o propósito de Deus. Inclusive para conhecer o chamado de Deus individual para a sua vida. A visão, as estratégias, né? A direção em que Deus quer que nós sigamos, né? A oração, jejum e a leitura da palavra. Isso vai trazer maturidade, isso vai tirar as escamas dos nossos olhos, isso vai trazer sabedoria, isso vai nos dar direção, vai nos dar visão clara de Deus, de quem nós somos em Deus, de qual é o nosso chamado, de qual é o nosso propósito, de qual é o caminho que nós temos que perseguir, né? Busca um relacionamento com Deus, tenha certeza que você começará a perceber Deus agindo e realizando os propósitos dele na sua vida. Amém? Para terminar, em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Então nós não sabemos de muitas coisas porque nós não nos relacionamos com Deus profundamente, verdadeiramente, genuinamente, que nós não temos uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Então, a reflexão, aliás, a tarefa de casa dessa semana é afiar, é buscar orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra de Deus, para que nós estejamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis ao direcionamento de Deus, à visão de Deus para as nossas vidas, ao nosso chamado individual e ao nosso chamado coletivo, a usar esse nosso chamado individual no reino de Deus. Amém? Deus abençoe, uma boa semana e até a nossa reunião de segunda.